Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, diz: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Pai, nós somos gratos a Deus pela alegria e pela liberdade que nós temos de Te adorar, de Te louvar, de exaltar o Teu nome, ó Pai. Eu sei que o Senhor, ó Deus, está aqui nesse lugar, nessa noite, ó Deus, recebendo louvor, adoração. O Senhor está aqui, ó Deus, para ministrar em nossos corações também, ó Deus. Pedimos que o Senhor, nessa hora, ó Pai, usa cada professor ali que está com as nossas crianças, ministra no coração das nossas crianças, ó Pai, e ministra em nossos corações nessa noite aqui, ó Pai, nesse ambiente. Toma esse ambiente, ó Deus, ó Pai, totalmente, ó Deus, e que no nome de Jesus o Senhor venha fazer aquilo que está no Teu coração. Pai, obrigado por tudo, nós Te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, vocês já conhecem bem esse texto, e a palavra do Senhor diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Essa porta, irmãos, para a gente ter, só dar uma informação acerca dessa porta, ela era uma porta que fazia jus ao nome, né, que ela tinha. Formosa, linda, exuberante. Era uma porta que, se fosse avaliar o seu valor monetário, o valor dessa porta excedia a todas as portas, as demais portas da cidade, mesmo aquelas que eram fabricadas com ouro e prata. Ela era fabricada com um bronze de Corinto, e esse bronze era um bronze especial, que era acrescido nele pequenas porções de ouro e prata para dar uma liga. E ela tinha 25 metros de altura. Creio eu que pesava algumas toneladas, né? A gente fica imaginando como que aquelas pessoas, naquela época, na época que construíram as pirâmides, né? Como que eles faziam a tecnologia desse povo para construir tantas coisas extraordinárias assim. Então essa porta era a porta principal que dava acesso, né, ao templo de Jerusalém. E ali naquela porta era colocado muitas pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas cegas, paralíticas, pessoas que estavam ali para poder pedir esmolas, para poder sobreviver com aquilo que eles ganhavam. E dentre essas pessoas estava esse homem. Se você olhar lá em João, ou melhor, Atos capítulo 4, versículo 22, a palavra do Senhor está dizendo que aquele homem ele tinha mais de 40 anos. Está aí, ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa.
Então, imagine só, um homem que desde o ventre tinha um problema físico e era colocado diariamente à Porta Formosa para pedir esmolas. Não sabemos a partir de quando aquele homem era levado ali. Se foi depois que nasceu ou se foi alguns anos depois, não sabemos. Mas a Bíblia diz que ele era levado diariamente. Ele era colocado ali para pedir esmolas. Era uma pessoa que na verdade, eu acredito que ele já tinha perdido os seus sonhos. Ele já tinha deixado de acreditar que algum dia a sua vida poderia mudar, poderia se tornar uma vida melhor, porque mais de 40 anos havia se passado e a mesma rotina de sempre, todos os dias, ali na porta, esperando receber alguma coisa para poder sobreviver, para poder se alimentar, para poder se vestir. E olha que eu acredito que a concorrência era grande, irmãos, porque apesar de haver um grande fluxo de pessoas que entravam ali naquele tempo por aquela porta, eu acredito que a concorrência era muito grande, porque não era só ele. Às vezes a gente lê o texto, a gente imagina que era só ele, não, mas eram muitos. Várias pessoas com vários tipos de problemas, de situações, e esperando cada uma delas receber alguma coisa para poder sobreviver. E aquele homem, ele não esperava que um dia ele teria uma surpresa. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que tudo está no controle do Senhor, né? E Deus estava preparando para aquele homem, né, um momento em que ele seria alcançado. Na verdade, a oportunidade ela é dada a todos, mas a gente sabe que nem todos eles acreditam, nem todos têm a fé suficiente para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez aqui nessa noite, diante dessas centenas de pessoas que estão aqui, Deus tem uma bênção para cada um. Talvez alguém receba e outros não, porque apesar de estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa, né, diante do Deus que pode todas as coisas, mas nem sempre a gente recebe o que precisa. Sabe, porque às vezes a gente coloca uma interrogação diante daquilo que a gente está ouvindo, a gente coloca aquela palavrinha, né, que a gente costuma colocar, né, será que, né, será que realmente pode, será que realmente acontece? Então, irmãos, mas aquele homem, quando a palavra de Deus diz que Pedro e João estavam subindo ao templo às 3 horas da tarde para poder orar, e Pedro e João aproximou daquele lugar, e quando ele chegou, aquele homem pediu uma esmola para Pedro e João. E Pedro, olhando para aquele homem, disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a palavra do Senhor diz que imediatamente aquele homem se levantou e entrou pelo templo e começou a louvar e adorar a Deus. E aquela atitude, aquela situação, aquele milagre chamou a atenção das pessoas, e as pessoas ficaram cheias de espanto, cheias de assombro, ficaram assim abismadas por ver aquele milagre tão extraordinário, porque era um homem muito conhecido. Você já imaginou, mais de 40 anos, aquela pessoa ali que não era uma cidade tão grande, todos os dias. Quantas pessoas passavam por ali e via aquele homem todos os dias ali naquele lugar. Ele era muito conhecido. E de repente eles dizem, né, é ele mesmo, é ele mesmo. Sabe, irmãos, era uma porta extraordinária, bela, bonita, mas eu fico
eu paro um pouquinho e vou lá para João capítulo 10, versículo 9, quando Jesus ele também diz o seguinte: eu sou a porta. Sabe? Aquela porta era uma porta que dava acesso, né, ao pátio do templo. Era uma porta por onde muitas pessoas entravam por ela, pessoas que eram crentes de verdade, outras eram apenas religiosas. E eu estava meditando nesse texto hoje, e eu estava pensando aqui, como que as coisas, de fato, elas não mudam. Porque havia, e eu acredito que sempre haverá, dois grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que realmente eles querem andar com Jesus. Eles querem aprender de Jesus. Eles querem parecer com Jesus. E eles querem fazer aquilo que Jesus fazia. Até porque, quando a gente procura aprender de Jesus, procura se aprofundar no conhecimento de Jesus, nós vamos entender que aquilo que a palavra de Deus diz, ela não é somente para o passado, ela não foi somente para o passado, é para hoje, é para nós. E um dia Jesus disse, lá no capítulo 14 de João, no versículo 12, ele disse o seguinte: olha, vocês farão as obras que eu faço e vocês farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Então, quando a gente entende, irmãos, porque na verdade não é todo mundo que entende, ou por mais que talvez entenda, mas não é todo mundo que está disposto a se tornar aquela bênção ou aquele instrumento que Deus gostaria que ele se tornasse. Porque Jesus ele não alisava, Jesus ele tinha um discurso pesado, ele tinha um discurso duro, porque ele queria que os seus filhos, ele queria que os seus discípulos, seus filhos na fé, verdadeiramente fossem forjados na palavra, e que eles não viessem a retroceder diante das situações difíceis que porventura eles viessem a enfrentar. Tanto é que, diante das grandes multidões, houve um momento em que os próprios discípulos chegaram para Jesus e disse para ele: Senhor, duro é o teu discurso. As pessoas estão indo embora. Sabe, irmãos, mas Jesus não aliviou. Jesus não amenizou a palavra para poder fazer com que as pessoas permanecessem do lado dele. Porque ele sabia que se ele aliviasse, que se ele amenizasse, chegaria momento em que aquelas pessoas elas não teriam condições para poder encarar a situação, para poder enfrentar e ser forte na hora da provação. No entanto, Jesus disse para os discípulos: vocês também não querem ir junto com eles? Não quereis ir vós também? Mas a palavra de Jesus, para aqueles que realmente queriam segui-lo, era o quê? Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E você já pensou, irmãos, tomar uma cruz? O que é tomar uma cruz? É aquilo que Jesus fez. Nós não podemos ser como um sirineu, que carregou a cruz, mas não morreu nela. Há muitas pessoas que eles pegam a sua cruz, mas eles não morrem nela. Às vezes faz como aquele homem, né, que achou que a cruz era muito pesada, ele cerrou um pedaço, e chegou num determinado lugar, tinha um abismo para passar. E os outros colocaram a cruz ali naquele abismo ali como uma pinguela. Quantos conhecem pinguela aqui, irmãos? Quantos não conhecem pinguela? Levanta a mão. É melhor perguntar quem não conhece. Né? A pinguela é um pau que a gente coloca, né? Às vezes tem um riachozinho aqui, a gente coloca daqui para o outro lado ali, para a gente atravessar, equilibrando, né? Quem tem dificuldade de equilibrar, de vez em quando cai na água, né? Eu já caí uma vez. Então, irmãos,
E aí eles colocaram a cruz ali, né, para fazer uma pinguela para atravessar do outro lado. E quando aquele homem que tinha serrado a cruz foi colocar, ele viu que a cruz dele era curta, não dava a distância. Então ele teve que ficar do outro lado. Sabe, irmão, não importa o tamanho da sua cruz, não importa o peso que a sua cruz tenha, carregue, porque ela é a sua. E se Jesus lhe concedeu essa cruz é porque você pode, sabe? Ele acredita em você, ele sabe que você é capaz. Então, o discurso é esse. Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer ser uma bênção nas minhas mãos, se você quer fazer as coisas que eu faço e fazer maiores, então renuncie-se a si mesmo, né? Abra mão de determinadas coisas na sua vida, porque há uma grande multidão. Há uma multidão que às vezes aperta e oprime Jesus. Há uma multidão que está ali empurrando Jesus. Mas de repente aparece alguém que toca diferente. Já pensou no meio de uma multidão que aperta, mas nada acontece? Mas vem uma mulher que tem uma fé diferente, que acredita de verdade, e um milagre acontece. Sabe, irmãos, e aqui a gente vê que naquele templo, quantas pessoas entravam e saíam, entrava e saía, e nada acontecia. Eram as pessoas que, na verdade, escolheram a religião. Mas Pedro e João, eles estavam vindo de um ensinamento, né, de um aprendizado e de um caminhar de obediência que, na verdade, Jesus havia dito para eles ali em Lucas capítulo 24, versículo 49, permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Fica ali. Jesus já estava morto, Jesus estava dando uma direção, Jesus estava dizendo para ele, olha, eu quero preparar vocês, eu quero que vocês estejam preparados para algo grande. Aquilo que está lá em lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, né? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor Jesus, ele estava preparando os seus discípulos. Aqueles que queriam de fato estar perto dele, eles estavam aprendendo. Talvez alguns, né, saíram fora, porque no dia em que eles estavam aguardando, ali no capítulo 2 de Atos, a palavra do Senhor diz que havia vários, mas dos discípulos ali eram cerca de 120 pessoas que estavam ali aguardando. Foram cheios do Espírito Santo, mas poucos, na verdade, eram aqueles que saíam, que se destacaram, vamos dizer assim, na hora de fazer a obra. Então, ali naquele dia, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus. E Pedro, então, e João saindo para o templo, eles começam a experimentar coisa extraordinária. Sabe, irmãos, não sei quantos aqui gostariam de experimentar coisas extraordinárias na sua vida. E Deus tem isso para nós. Não é como dizem ou como ensina algumas doutrinas ou algumas igrejas ainda acreditam que os dons espirituais, os milagres foram apenas para os dias de Pentecostes. Não, eu acredito que isso é para hoje. É para agora, porque o mesmo Deus que eu creio é o mesmo Deus de ontem, hoje, e Ele vai ser para sempre. A palavra do Senhor diz, né, o próprio Jesus diz, olha, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim de todas as coisas. Então, eu sou o que sou. Eu não mudo, eu sou o mesmo. E se eu fiz, eu vou fazer, mas Deus, Ele quer usar homens. Ele quer usar homens e mulheres que estejam cheios do Espírito Santo para poder transformar vidas de pessoas, dar a pessoas uma nova história. Porque existe uma porta sobreexcelente, sobre modo excelente. Como eu disse lá em João 10, versículo 9, Jesus dizendo, eu sou a porta. E aí você vai lá para Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, coloca aí para mim. Hebreus, capítulo 1,
Diz assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, através dele ele fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, irmãos, que maravilha! Essa porta que é Jesus, quando ele diz, eu sou a porta. Aqui Hebreus está dizendo que outrora, tendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, agora ele está falando através de Jesus Cristo, o qual é a representação do seu poder, da sua glória, é aquele que verdadeiramente sustenta e criou todas as coisas pela sua palavra. Então, ele é a coluna que sustenta, ele é a coluna que está ainda hoje firmada e sustentando aqueles que querem, né, ser uma bênção nas suas mãos. Então, queridos, há uma porta sobre modo excelente. Aquela porta era algo que chamava a atenção naquela época, mas hoje a porta é Jesus. As pessoas naquela época, elas podiam até entrar num templo, mas às vezes nada acontecia. Mas eu duvido daquele que entrar pela porta que é Jesus, se ele permanece da mesma forma. Ele não vai permanecer da mesma forma, porque Deus tem uma história nova, Ele quer mudar a história de cada um aqui. Eu sei que muitas pessoas aqui já tiveram a sua história mudada, e eu sei que Deus ainda pode mudar a história de muitas pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda estão num processo de transformação, num processo de mudança, mas não desanime, irmão, continue firme, permaneça fiel. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas grandes e Ele vai completar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, para ir até o final, porque Ele é Deus, Ele é Deus, sabe? E então, aquelas pessoas que tinham religião, que era acostumada apenas a entrar pelo templo, nunca puderam fazer nada, nem por aquele paralítico, nem pelos demais, mas alguém que viveu com Ele, alguém que aprendeu dele. É por isso que é muito importante, irmãos, que a gente tenha o nosso tempo com o Senhor. Sabe, não é para poder ficar divulgando, não, mas é você ter uma intimidade, é você ouvir dEle, e Ele vai fazer, Ele vai usar você na hora certa, da maneira certa, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele quer usar cada um de nós. Só que muitas vezes, há muitas pessoas que não querem sair da zona do conforto. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é chegado um tempo de sair da zona de conforto. Está chegando o tempo já chegou de sair da zona de conforto, irmãos. E Deus, Ele tem mostrado os seus sinais, Deus está falando, mas muitas vezes a igreja não enxerga. E a palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe, nós estamos, a estratégia do diabo hoje, ela é outra. Algum tempo, conversando com alguém, a gente dizia o seguinte, que a estratégia do diabo era o quê? Era colocar luta na vida das pessoas. Colocava luta, dificuldades, aí as pessoas desanimavam, não, o que está adiantando eu servir a Deus? A minha vida está cada vez mais difícil. Mas agora, o diabo está mudando a estratégia. O diabo está prosperando o povo. Não estou dizendo que todo mundo prospera do diabo não, viu? Mas eu estou dizendo que ele não está impedindo. Eu estou dizendo que ele não está colocando barreira.
porque ele entende que a pessoa quer e ele deixa. Não, dá muito. E aí o que acontece? As pessoas estão se envolvendo cada vez mais no ativismo, cada vez mais, e nunca se satisfaz. Porque já ouviu dizer que o saco da ambição nunca enche? E aí, se alcança algo, agora eu quero mais, eu quero mais. E aí o que acontece? Nunca tem tempo para Deus. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E a pergunta é, como que está a sua vida? Será que você faz parte daquele grupo que entra para a igreja e sai da igreja e nada acontece? Às vezes não acontece na sua vida e nem na vida de quem está perto. É chegado o tempo de manifestar. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, irmãos, na sua célula, quantos aqui fazem parte de uma célula? Levanta a mão assim. Amém, glória a Deus. Você que é líder de célula, você que é membro de célula, comece a clamar pelo poder de Deus na sua célula. Sabe, no final, quando a gente pergunta ali, tem alguém precisando de oração, não só pergunte se está precisando de oração, mas bota essas pessoas ali no meio e junta os demais, levanta a mão e não só ora, mas clame, irmão. Clame e começa a declarar. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos vitória, nós não aceitamos essa vida dessa forma, em nome de Jesus. Vamos deixar de ser tímidos, irmãos. Nós precisamos deixar de ser tímidos. Deus não se agrada dos tímidos. É hora de falar. A Bíblia diz, fale e não te cales. A Bíblia diz que é necessário fazer aqueles que muitas vezes questionam a sua fé, que é necessário fazer até calar aqueles que estão te criticando acerca da sua fé. Responda na palavra, seja conhecedor da palavra, seja íntimo de Deus. Porque Pedro e João, eles ouviam. Houve um momento que eles vacilaram. Houve um momento em que Jesus ele morreu. E Pedro então disse, agora o negócio está feio para o nosso lado. Porque quando Jesus estava aqui, ele tomava a frente de tudo, resolvia os problemas. Se tinha um morto, ele ressuscitava. Tinha um cego, ele fazia enxergar. Tinha um paralítico, ele fazia andar e assim por diante. E agora? Às vezes a gente é tendencioso a esquecer. Mas nós não podemos esquecer. E Pedro chegou ao ponto de dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu não sei se eu vou dar conta desse negócio, não. Eu vou pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Como é mais fácil, né, irmãos, a gente arrumar uma outra tangente, a gente arrumar uma outra saída, uma outra escapatória e fugir da nossa responsabilidade, daquilo que Deus nos chamou. Não adianta você querer ir pescar, não adianta você querer voltar para o escritório, não adianta você querer fazer outra coisa quando Deus te chamou para fazer algo. Talvez Deus não te chamou para fazer algo integralmente na obra, mas Ele te chamou para fazer algo. Então não seja negligente. Não seja negligente, irmãos, porque um dia Deus vai cobrar de nós. Ele vai cobrar. Ele vai dizer para você sim, Augusto, cadê os 10 mil, as 10 mil almas que você tinha que ganhar para mim? Aí ele disse, não, Senhor, eu estava ocupado montando placa solar. Cadê o Augusto? Eu estou falando de você, você está lá na última cadeira. Gleides, cadê o 1 milhão de almas que eu tinha para você ganhar? Ah, Senhor, eu estava enrolado com aqueles juízes lá, aquele povo.
E aí? Talvez não seja integral, mas quando Deus chama, Ele capacita. Quando a gente se dispõe, a gente coloca na brecha, Ele nos ajuda. Só que muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. Aí eu quero fazer de um jeito, né? E às vezes não está dando certo, mas eu vou tentando do meu jeito, quando na verdade, a única coisa que eu deveria fazer era buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Clama a mim, e eu te responderei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, extraordinárias, que você ainda não sabe. Ah, mas se eu for dividir o meu tempo com a obra e com o trabalho, meu salário diminui. Eu não sei se eu vou conseguir. Sabe, irmãos, às vezes só está pingando porque a gente não decidiu ainda a ser quem Deus nos chamou para ser. Mas quando a gente decidir a ser, independente se você ainda vai continuar na obra secular ou não, ou fazendo as duas coisas, mas se você está sendo fiel, Deus vai abrir as comportas dos céus. O Senhor vai suprir, porque o Senhor da seara é aquele que supre, porque aquele que chama é aquele que sustenta. Sabe, olhando aqui para esse homem, ele acreditou. Eu creio que o Espírito que estava em Pedro e João tocou naquele homem, no coração daquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente é cheio do Espírito, aí a gente chega no ambiente, as pessoas sentem. Se você é cheio do Espírito, as pessoas sentem. Não precisa de você falar nada. Não precisa de você gritar, ei, eu sou crente. Ei, ó, eu oro. Não. Eles vão ver em você. Eles vão enxergar em você algo diferente. E aquela presença que na verdade não é a sua presença, mas é a presença dele em você, vai constranger os corações. É por isso que eu acredito que aquele homem, que já estava acostumado, não só de receber esmola, talvez, por mais que Pedro pudesse dizer para ele, olha para nós, se Pedro não tivesse cheio da graça, cheio da unção, ele iria olhar com um olhar qualquer. Mas no coração daquele homem, algo aconteceu. E Pedro disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho. E a pergunta é, o que você tem para dar hoje? O que você tem para oferecer àqueles que estão precisando lá fora? Quantas histórias foram mudadas através do seu testemunho, através da sua vida, através da palavra que você tem liberado. Hoje nós buscamos muito reconhecimento, de ser um empresário do ano, de ser isso, de ser aquilo outro, mas a gente não vê as pessoas querendo ser reconhecido como um crente aprovado.
Atos diz que Jesus Cristo era um varão aprovado. E por que que ele era aprovado? Porque ele foi provado. Se você quer ser aprovado, você tem que ser provado. E não retroceda, porque Hebreus 10, 38 diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. A palavra hoje é uma palavra de despertamento, embora o título dela, uma nova história. Sim, tem muita gente lá fora precisando viver uma nova história. Há muitas pessoas lá fora que precisam ter uma nova história na sua vida, serem pessoas que venham viver essa nova história, mas essa nova história só vai acontecer quando você e eu, nós nos manifestarmos de verdade, como verdadeiros filhos, cheios do Espírito Santo, cheios da unção, cheios do poder. Às vezes eu fico assistindo vídeo de alguns evangelistas do passado, homens que eles passavam noites e noites só orando. Homens que, quando chegavam nas fábricas, aquelas pessoas que estavam ali trabalhando, todas elas começavam a cair de joelhos chorando. Homens que, quando começavam a pregar a palavra, as pessoas começavam a grudar nas colunas do templo e gritar pedindo perdão, porque elas se viam literalmente caindo no inferno. Tamanho era o poder, era a unção. Aonde está essa unção, irmãos? Aonde está essa unção? Quem é que dá essa unção? É o Espírito Santo. E às vezes a gente bate no peito e diz: eu tenho o Espírito Santo. Do que adianta ter o Espírito Santo e não permitir ele se manifestar? Ele precisa ter liberdade, ele está gritando: me deixa agir, me deixa fazer, eu quero mover. Mas tem algo que está impedindo. Nós precisamos remover os obstáculos. E quando eu digo orar, não é vir para a igreja. Quando eu digo buscar, quando eu digo ter uma comunhão, não é só aqui não. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está dirigindo um carro e você começa a falar com Deus, você começa a orar em línguas. A presença de Deus inunda aquele ambiente, aquele carro, você começa a chorar, você começa a sentir, né, a presença. Às vezes você está sozinho na sua casa ali, ouvindo uns louvores, de repente ele vem. Você pode estar ali no seu trabalho, ali falando com ele, e de repente ele vir e algo acontecer. Está na hora dos sinais começarem a acontecer. Clame ao Senhor para que esses sinais comecem a acontecer na sua célula, irmão. Comece a orar por avivamento nas células, na igreja. Irmãos, vamos começar a jejuar, já não se fala mais em jejum. Irmãos, eu não sou pregador, eu não sei pregar, eu não sei por que Deus me chamou. Eu sou todo bagunçado quando eu estou aqui na frente. Mas é porque eu sinto de falar aquilo que o Espírito Santo está querendo que eu fale. Porque a palavra ela só é válida se eu falar o que Ele manda dizer. Se eu disser o que eu quero dizer, nada vale. A minha palavra não vale, irmão.
E Ele mesmo diz, cuidado para você dizer algo que eu não disse para você dizer. É tempo de se santificar. É tempo de se preparar. É tempo, muitas vezes, até quando você está ali esperando o peixe, com a varinha ali no rio, você pode estar falando com ele, de repente ele te visitar. Irmãos, não tem impedimento, não tem embaraço. Nós é que causamos toda essa dificuldade, porque nós somos pessoas que achamos que é só de uma forma. Não. Não podemos ser religiosos, é só que na igreja, no culto, ou é só lá quando eu estiver lá no meu quarto de joelho, ou não. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E o Espírito está clamando. E quando a gente entender isso, vai começar a brotar bênçãos. As bênçãos que você estava morrendo, se matando para alcançar, vai começar a brotar naturalmente no solo da sua casa, no solo do seu coração, da sua família. Sabe aquele jovem que está lá fora, nas más companhias, nas drogas, e você está dizendo, não sei mais o que eu faço? Entra para o secreto e comece só a adorar o Senhor. A Cleide estava falando que Deus habita no meio dos louvores. E a gente é tão negligente que acha que Deus habita no meio dos louvores, é por isso que tem muita gente que está chegando na metade do louvor. Porque Deus habita no meio, não é nem no começo e nem no fim. Então eu vou chegar no meio porque Ele habita no meio dos louvores. Sabe, tem pastor aqui que chega atrasado. Os crentes então nem se fala. E se... Eu acho que você não chega atrasado no trabalho, né? Porque tem um cartão lá chamado cartão de ponto. E se você chega atrasado nos seus compromissos, se você chega atrasado no culto, a sua vida está toda atrasada, irmão. Está tudo atrasado. Tem alguma coisa errada na sua vida. São as mínimas coisas, irmãos. Sabe que a gente tem que melhorar. Eu não gosto de usar aquela expressão que eu usava, mas às vezes não tem jeito. Mas nós precisamos tomar vergonha na cara. Nós precisamos. Como que está a sua vida? Aquele homem, depois de mais de 40 anos, ele teve que esperar mais de 40 anos. Quantos anos as pessoas lá fora vão ter que esperar? Eu e você se levantar? Nós nos posicionarmos, pagarmos um preço. Como eu disse, já não se fala mais em jejum. A gente já não jejuma mais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou dar o louvor aqui. E o versículo 10 diz, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Sabe, as pessoas ficaram cheias de assombro,
Ficaram assim pasmadas. Poxa vida. E eu duvido se aquelas pessoas não se renderam a Jesus ao ver um milagre daquele irmão. Só se era muito ruim mesmo. Quando os milagres começarem a acontecer, pode preparar, irmãos, porque as vidas vão chegar. Vai chegar. E eu vou dizer, Jesus, Ele está, assim, ansioso, né? Não sei se Jesus ele fica ansioso, mas Ele não tem ansiedade, mas Ele está desejoso de nos usar. Tira um tempo para Ele, irmãos. Tira um tempo para estar com Ele, para falar com Ele. Se você já tem esse hábito, aumente. Aumente. Ele quer te usar. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Senhor quer te usar. Não importa onde você esteja, irmão. Você pode ser um peão de rodeio, lá no meio do rodeio, lá, montado num boi brabo. Ele quer usar o peão. Você pode ser um vendedor de carro, pode ser quem for. Porque tem umas profissões assim, parece que é até mais fácil, né? Enfermeiro, médico assim, o povo já está lá no hospital ruim, quase morrendo, se falar de Jesus, eu já quero logo, né? Mas um peão de rodeio, o povo é bruto. Mas para Deus e para o Espírito Santo não tem nada. Quando Ele vem, Ele vem. Nós vamos fazer um propósito com Deus, vamos orar e dizer para o Senhor. Vamos ser ousados com Deus, né? Senhor, eu quero ser ousado. E eu quero ser ousado. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Quantas almas você já ganhou para Jesus esse ano? Eu sei que hoje você vai sair daqui pior do que você entrou. Mas não tem problema, não estou preocupado com isso não. Pior no sentido de você vai sair daqui pensativo, sentindo a culpa de saber que tem coisas que poderiam estar diferentes e não estão, por negligência sua e minha. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos.